Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer uma reflexão filosófica a partir de um episódio que aconteceu, um caso recente, né, que é a internação psiquiátrica do comediante, do humorista Whindersson Nunes. E eu vou utilizar aqui esse caso para fazer uma reflexão mais abrangente sobre uma questão humana muito fundamental, que é a questão do sofrimento, da angústia. O Whindersson Nunes, ele tem tratado por bastante tempo, ele tem lidado, né, na sua vida, na sua carreira, com uma questão que tem a ver com a angústia, com a depressão. Isso já o retirou muitas vezes dos holofotes, né? E agora ele tomou uma decisão mais radical em relação a isso. Ele, por espontânea vontade, de própria vontade, ele foi se internar, né, para procurar um tratamento. E até uma coisa interessante, não é? Porque você percebe que essa experiência da angústia, eu vou falar em angústia propriamente, né? Não vou falar em depressão, porque isso é uma questão mais para psicologia, é uma questão mais de patologia, é uma área mais dada assim à medicina, né? Especialmente a psicologia, a psiquiatria. Então eu não vou falar dessa questão de patologia da depressão, mas eu vou me referir especialmente à angústia, e quero dizer o seguinte, não é? Que o sentimento de sofrimento, de angústia, é uma das experiências mais humanas que existem. Talvez seja das experiências humanas aquela que, entre as experiências humanas, é uma das que nós podemos dizer que é compartilhada por todos os seres humanos de alguma maneira. E é interessante verificar isso em pessoas que têm um grande destaque, em pessoas que possuem riqueza, que possuem fama, enfim, que conquistaram muita coisa, porque isso nos faz perceber justamente que, em primeiro lugar, o poder, o ter, a fama, né, a glória, todas essas coisas não afastam os seres humanos de vivenciar essas experiências que são tão difíceis e que tem a ver com a angústia, né, que tem a ver com a experiência do sofrimento. E a filosofia, ela em grande parte, ela se constrói com essa grande preocupação, né? Especialmente se a gente pensar na filosofia mais clássica, né? Ela se constrói tendo essa questão em mente, que é uma questão de proporcionar ou de buscar um bem-estar da alma das pessoas, né? Um bem-estar mais íntimo, mais profundo. Então a filosofia, ela vai ter essa preocupação com o autoconhecimento, com a integração da pessoa no meio em que ela está, e também com uma conexão ou uma reconexão, talvez, com algo mais transcendental. Então, existe sim na filosofia uma preocupação, e principalmente na filosofia mais clássica, né, mais antiga, de que a experiência humana ou a reflexão pode nos levar a ter uma paz interior, a ter um bem-estar que não está ligado exatamente a essas coisas mais triviais, né? Como eu falei, da fama ou do possuir alguma coisa, mas tem a ver com a alma, né? Tem a ver com alguma coisa mais interior, né? E, como eu disse, é muito interessante a gente refletir sobre essa experiência, né, do Whindersson Nunes, né? Assim como também outras pessoas que alcançam grande destaque na sua vida, né, alcançam o pódio ou os grandes holofotes, né? Então essas pessoas estão em evidência,
elas têm muita fama, elas têm tudo aquilo que talvez alguém possa querer, talvez tem tudo aquilo que qualquer ser humano pode desejar ter, mas ainda assim essas pessoas vivenciam muitas vezes a experiência da dor, a experiência da angústia, que é uma experiência íntima, que muitas vezes não está ligada a nada, a nenhum fato concreto exterior, mas de fato é uma coisa da alma, né? Uma coisa que tem a ver com algo que está num nível muito mais profundo, né? Então eu acho muito interessante refletir sobre isso, primeiramente no sentido de que nem toda a glória, a fama e a posição de destaque, aquilo que normalmente as pessoas lutam tanto, né, e dão as suas vidas para conquistar, nem sempre isso significa uma resposta para uma verdadeira existência de paz, de tranquilidade, né? Então isso talvez não é aí que se encontra a resposta, né? Aquela resposta que as pessoas buscam para se sentir bem consigo mesmas, para se sentir realizadas nas suas vidas, né? Uma outra coisa interessante, por que a imagem do humorista, né, é tão relevante talvez para a gente refletir sobre isso, que é o fato de que é possível que uma pessoa, né, ela viva uma vida em que ela expressa externamente um sentimento, expressa uma característica, né, expressa externamente alguém, uma pessoa ou um personagem, né? Mas internamente existe uma dissociação entre a vivência interior da pessoa e aquilo que ela expressa socialmente, publicamente. Então isso está muito ligado, claro, ao trabalho do ator, ao trabalho daquele que representa, né? Porque o ator ele faz necessariamente isso, né? Ele não existe uma separação entre a pessoa e aquele personagem que ele representa. Então, se eu falar, por exemplo, do Whindersson Nunes, uma coisa é o Whindersson, que é um personagem, que é aquele que é o humorista, o comediante, aquele que faz rir o tempo todo, aquele que está sempre fazendo uma graça, sempre sorrindo, né? Então, esse é o personagem, mas por trás do personagem existe alguém que vivencia uma vida interior. E esse alguém pode estar chorando ao mesmo tempo que está fazendo rir. Então aquela imagem que é muito clássica, né, que é a imagem do palhaço triste. Então essa imagem do palhaço triste é a imagem do humorista triste e é a imagem daquele que faz rir enquanto internamente chora. Só que isso, pessoal, isso não se limita à vida de um ator, né? Não se limita a aqueles que têm por ofício representar, porque muitas vezes não, na verdade, isso de fato é uma realidade humana também. Todas as pessoas, de alguma maneira, têm essa dissociação, esse duplo eu, né? Aquele que se apresenta para as pessoas e aquele que experimenta uma vida interna também. Então, de certo modo, todos nós representamos de alguma forma um personagem, algo exterior a nós, algo que é exteriorizado. E nem sempre, né, esse é o ponto importante, nem sempre essa exteriorização ela é compatível, ou ela condiz, ou ela reflete aquilo que de fato está dentro de nós. Então é muito possível que em muitos momentos você vai estar com uma persona, né, com uma representação de você mesmo para o mundo exterior, enquanto por dentro você vivencia outras coisas. Então não é incomum que você lute para aparentar estar bem, para que você lute para aparentar ter
uma posição de sucesso, uma posição para cima, positiva, enquanto interiormente pode ser que você chore, que você vivencie dores que estão lá na alma e que ninguém mais vê, ninguém mais consegue enxergar isso, né? E isso não é uma experiência incomum e nos deve levar a pelo menos duas importantes reflexões. A primeira tem a ver com a gente mesmo, né? Que nós todos vivenciamos isso de alguma maneira. E quanto mais você se esforça para manter muitas vezes um personagem que não é condizente com aquilo que você sente de fato interiormente, ou seja, quanto mais você se esforça por atender a expectativa alheia, a expectativa dos outros, talvez você possa estar se machucando ainda mais por dentro, né? E é importante que exista algo que se chama autenticidade, né? Porque essa autenticidade significa vivenciar uma vida mais verdadeira, mais autêntica, ou seja, quando você não se importa de transparecer aquilo que realmente você sente, aquilo que realmente você é. E isso faz um bem enorme, porque isso traz uma libertação, né? Das suas próprias amarras. Você se liberta para poder viver, para poder se expressar, para poder ser autêntico. Então essa é uma primeira reflexão. E uma outra reflexão tem a ver com os outros, né? Porque ao nosso redor muitas pessoas vivenciam coisas assim difíceis, coisas que, ou seja, o que eu quero dizer, olhar para as pessoas primeiramente vê-las de uma maneira superficial. Então a gente precisa ter também essa sensibilidade de perceber que o outro, aquele que está diante de nós, pessoas muitas vezes amadas e queridas, que nós amamos tanto, podem estar sofrendo dores que são difíceis da gente aprender, da gente perceber ou de compreender totalmente, enquanto se esforçam para atender as nossas expectativas, se esforçam para ser alguém diferente, porque acha que isso vai agradar talvez ao mundo ou a gente mesmo, né? E isso no círculo de amigos, no círculo familiar, isso acontece com muita frequência, não é? Às vezes você vai estar diante de pessoas, amigos de seu filho, filha, mãe, pai, pessoas que estão sorrindo ou se esforçando por sorrir, mas por dentro elas estão sofrendo. Então talvez a gente possa desenvolver uma sensibilidade capaz de perceber a dor do outro de maneira mais plena, né? De maneira mais sensível, né? Com mais empatia. E também podemos ajudar as pessoas a se libertar um pouco mais, né? Veja, em relações familiares, por exemplo, entre amigos, né? Às vezes alguém está se esforçando muito para ser aceito por você, para ser aceito no grupo. Alguém está se esforçando muito para sentir que tem algum valor e está representando o tempo todo um personagem escondendo uma dor interior, né? Então isso é muito importante, né? Porque a gente não deve ser aquele que... A gente deve ser aquele que abraça, né? Que acolhe, que faz com que a pessoa se sinta bem da maneira como ela é de verdade, né? E não representando um personagem para nós, né? Então essa outra reflexão que tem a ver com o outro é nós podemos ter um olhar mais empático, né? E ser mais acolhedor para as muitas diferenças que as pessoas têm, de modo que elas se sintam à vontade, tranquilas e bem para poder ser quem são, né? Para poder ser quem elas são diante de nós. Eu gostaria também de trazer aqui para vocês, tem um outro humorista que é muito famoso e que vivenciou por muito tempo essa questão, que vivenciou nessa questão da angústia, da depressão. Aqui, ó, vocês conhecem com certeza o Jim Carrey, né? E ele fala muito, né? Aqui tem um vídeo sobre o que aprendi com a depressão, e ele tem expressou por muitas vezes isso, né? E é de novo interessante, né? Alguém que é um comediante nato, né? Alguém que o tempo todo faz peripécias, está sempre
muito para cima, faz as pessoas rirem, não só nos personagens, mas em entrevistas e tudo. E ele fala dessa dor de tentar sempre representar um personagem. Eu queria que vocês vissem um pouquinho disso aqui, né? Só um pouquinho para a gente refletir juntos. Vamos lá. Something for somebody a long time ago, so I pretty much walk through the world, except when I want to be funny or I want to do something outrageous, you know, kind of tip the boat. You know, I don't have any trouble being myself, and I don't have any trouble saying no when I mean no. I don't feel there is a, you know, pressing responsibility to please everyone. I'm not unkind to people. No. I love people. I would much prefer saying hello and who are you and what are you doing? Basicamente ele está falando aqui, né, que ele não quer sentir mais, ou não sente mais essa necessidade de ter que atender às expectativas, né, das pessoas o tempo todo, né, e que isso é um ponto importante, né? Vamos lá. Giving a selfie because selfies stop the world. You know, they stop life. You then go like that, and it's going on Instagram to give people a false sense of relevance. You know, I've only ever been disappointed when I wasn't authentic, when I had reached for something that was not based in some authenticity. What's happening right now inside everybody is they're going, who am I? And they're depressed, you know, a lot of people, because they're trying to hold up an image in the world. And that's what depression is. You know, people go like, oh, Jim's been depressed and stuff. Well, yeah, I was depressed when I was trying to be the Wizard of Oz instead of the sweaty guy behind the curtain. Então você veja, né, que o que ele basicamente fala aqui é dessa experiência, né, de tentar o tempo todo representar ou ser alguém diferente, né? Que ele buscou se libertar disso, da necessidade de estar sempre lutando, né, para ser alguém que é aquilo que as pessoas esperam, e que ele valoriza muito mais, né, ter essas experiências reais, não se incomoda mais de ser autêntico, né, de poder expressar-se da maneira como ele é, da maneira como ele sente naquele momento, e que isso, né, ele aprecia muito mais atualmente, né, essas experiências reais, do que simplesmente tentar, enfim, por exemplo, ele fala, eu prefiro falar com alguém e dizer, olha, como você está, como você se sente, do que ir lá e fazer uma selfie, que é uma coisa feita para agradar o outro, para passar uma falsa sensação de relevância, não é? Então, essas experiências mais interpretativas, né, mais de performance, são muitas vezes aquilo que angustia, né, porque a pessoa ela perde a sua autenticidade na expectativa de agradar, de alguma forma, as outras pessoas, né? Ele fala também sobre a verdade por trás da máscara. Olha só que interessante. This face pleases you, you know, but now I'm going to show you the real deal. There was a voice telling me that if I actually didn't score, if I didn't hit a funny line every at least 30 seconds, they would think I was pompous, and they would turn against me and say, who the fuck do you think you are? And at a certain point I realized, hey, wait a second, you know, if it's so easy to lose Jim Carrey, who the hell is Jim Carrey? Or I was kind of watching from another place. And there's been a series of kind of awakenings I've had in my life. I woke up and... Eu vou parar aqui, né? Só, acho que já deu para entender. Basicamente também ele fala aqui sobre isso, né? Ele fala que, olha, se eu estava o tempo todo tentando representar um personagem, porque eu sentia que se eu não fizesse isso, as pessoas não iam me valorizar, não iam me reconhecer. Mas olha, se eu tenho que fazer isso o tempo todo, representar, fazer caricaturas e fazer algo, enfim, performático, então quem sou eu de verdade, né? Bom, então você veja que essas coisas são importantes, né? Porque essa autenticidade, muitas vezes, é o que falta para a gente poder viver de maneira mais plena, mais feliz, né? E evitar um pouco dessa experiência da angústia, da expectativa de agradar sempre aos outros, né?
Na filosofia também tem uma questão, uma palavra que se chama ataraxia, que tem a ver com... Isso é um termo, né, da filosofia antiga, principalmente ligada ao epicurismo e ao estoicismo, que significa um estado de não perturbação da alma, uma espécie de paz interior que tem a ver com evitar as perturbações e as inquietações. Então a filosofia muito antiga, como eu disse, né, já se preocupava muito com isso. No epicurismo, isso tem a ver com viver uma vida simples e evitar a dor, evitar as preocupações desnecessárias. Já no estoicismo, isso se manifesta também dessa forma, mas tendo a ver com aceitar as coisas como elas são, evitar preocupações que a gente não pode resolver, né? Enfim, tudo se limita, tudo se resume em buscar viver uma vida simples e desapegado dessas expectativas, dessas perturbações, né? Então você veja que muitas vezes não é na riqueza, não é na fama, não é nas conquistas que a pessoa vai encontrar essa paz interior, né? Mas está exatamente num viver simples, num viver dissociado das grandes expectativas e principalmente daquilo que significa viver para agradar ou para atender expectativas alheias, fora de você mesmo. Bom, então, basicamente é isso que eu queria tratar aqui com vocês. Eu acho esse tema muito interessante e gostaria de ouvir as suas opiniões aqui nos comentários. E os comentários são a continuação dessa nossa conversa. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.